Fala aí pessoal, Rodolfo Andrello de novo aqui na área. No vídeo da semana passada teve um comentário de um inscrito aqui do canal que pediu se eu podia dar alguma dica sobre quem quisesse contratar pessoas aí na empresa por meio de um pagamento em Bitcoin, né? E deixando um pouco de lado essa coisa da CLT. E a gente pode abordar isso de duas formas, né? Se você pergunta para um advogado mais tradicional, ele vai te dizer que isso não é possível, porque tem um dispositivo na CLT que impõe que o pagamento do empregado seja feito na moeda corrente. Então, no caso, teria que ser o real. E também tem um inciso desse mesmo artigo que diz que se você faz esse pagamento sem ser na moeda corrente, então esse pagamento se considera não feito, né? Então, digamos que eu tenho um empregado que o salário dele é R$ 5.000. Aí chega no fim do mês, eu pego US$ 1.000 da minha gaveta e falo, ó, isso daqui se você converter na casa de câmbio, você vai conseguir sacar mais do que 5.000. Então, leve esses US$ 1.000 que daí o nosso pagamento já está fechado. Você me dá o recibo e tá ok. O que acontece? O cara pode até receber esse dinheiro. Agora, se ele for lá no judiciário, é muito fácil dele argumentar que esse pagamento ele estava irregular e eu teria que fazer de novo, porque eu não observei ali o conteúdo da norma. Então, esse seria o tipo de resposta que você poderia ouvir de um advogado mais tradicionalista. Ó, a CLT impõe que seja na moeda corrente, então não pode misturar Bitcoin nisso daqui. Seria também a resposta mais fácil. Agora, a questão da atividade jurídica, ela às vezes envolve mais criatividade do que conhecimento da lei propriamente dita. Existe agora, depois da reforma, algumas verbas que antes eram consideradas salário e que hoje são consideradas verbas indenizatórias, né? Vou dar um exemplo: o vale alimentação, auxílio transporte. Digamos que você tem um intervalo de 1 hora para almoço, só que você voltou meia hora mais cedo. Antes da reforma, essa meia hora a mais seria considerado salário, né? Hoje ela é considerada uma verba indenizatória. Então, essas e outras tantas verbas, né, eram consideradas como salário e hoje são indenizatórios. O que eu pensei que a gente pode procurar uma exceção à regra. O dispositivo que eu citei da CLT, que acaba me impedindo de pagar você em dólar, né, e em tese me impede também de pagar em Bitcoin, ele é um dispositivo voltado para o salário. Agora, e com relação às verbas indenizatórias? Eu por acaso também não poderia abrir uma exceção, já que você não tem um conteúdo, um comando direto que está impondo que a verba indenizatória seja na moeda corrente? Aí abre um pouco de espaço para interpretação, né? Como eu disse, você pode ter dois posicionamentos. Um advogado tradicional vai falar, não, não é possível. Mas existe um outro princípio jurídico que diz o seguinte: o Estado só pode fazer o que a lei permite, e a iniciativa privada pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Na prática, isso é muito relativizado, né? Mas, se você for um bom advogado, você pode sustentar a sua argumentação em cima desse princípio. Ou seja, já que a iniciativa privada só é obrigada a fazer o que a lei determina, né, e mesmo aquele dispositivo da CLT impõe que o pagamento seja em moeda corrente, mas especificamente tratando-se do salário, então eu poderia dizer, a lei não me proíbe de realizar o pagamento sem observância desse requisito quando a verba for indenizatória, né? E é bastante interessante a forma com que você pode flexibilizar essa interpretação,
Porque em muitos acordos trabalhistas, o trabalhador está lá pedindo, né, uma quantia, né, de verbas indenizatórias e salário atrasado e tudo mais. Mas aí a empresa fala, ó, eu te dou 5 mil e a gente fecha, esse processo, a gente não discute mais. O trabalhador fala, não, feito, né? Porque o processo vai demorar demais, então ele fala, não, eu quero receber os 5 mil agora. Aí o juiz geralmente vira para o advogado e pergunta, doutor, isso daqui é verba salarial ou é indenizatória? O advogado geralmente responde que é indenizatória. Por quê? Por causa de imposto, né? Se a verba for salarial, você tem, né, uma maior chance daquilo incidir imposto de renda. Então, nesse caso aí, né, do próprio acordo trabalhista que a gente está dando exemplo, será que poderia ser feito o pagamento em Bitcoin, né? Se a verba é indenizatória, em tese, a gente poderia trabalhar em cima dessa interpretação. Agora tem outros poréns também que seria possível da gente explorar. Com a reforma trabalhista existe uma categoria chamada trabalhador hipersuficiente. O que isso significa? Que na justiça do trabalho, geralmente aquele cara que vai cobrar o salário atrasado, ele é considerado um coitado. Então, não, coitado do trabalhador, foi lá, cortou cano o mês inteiro e não recebeu, está com salário atrasado, então ele recebe um tipo de tratamento lá na Justiça do Trabalho. Outra coisa agora é o que a CLT trata como o hipersuficiente. Como que você se qualifica como um trabalhador hipersuficiente? Você precisa ter nível universitário e você precisa receber 2 vezes o teto da Previdência Social. Traduzindo, hoje você teria que receber mais ou menos aí em torno de 11 mil reais de salário. É uma quantidade menor de pessoas que se enquadra? Com certeza, né? O nível médio do salário brasileiro, se eu não me engano, está aí em torno de 2 salários mínimos. Mas existe uma gama aí relativamente grande de trabalhadores que podem se encaixar dentro desse critério. Por exemplo, um engenheiro, né? A sua empresa trabalha lá na usina, a maioria dos trabalhadores, né, os cortadores de cana recebem um salário padrão, mas o engenheiro pode receber 12 mil, 15 mil reais. E ele tem o nível universitário, então em tese ele se enquadra. Um advogado, né, ele trabalha 4 horas lá para sua empresa, dando orientação jurídica, né, e assessoria nos processos. Ele pode se enquadrar, né, se ele recebe acima desse determinado nível. Então a gente tem aí vários trabalhadores que eles podem prestar serviço, mesmo sendo num regime de CLT, eles trabalham com carteira assinada, mas que eles podem se encaixar dentro dessa nova categoria. O que isso significa? O trabalhador hipersuficiente, ele tem uma possibilidade de flexibilidade muito maior do que o trabalhador padrão. Então, nesse caso, o advogado, engenheiro, dentista, né, algum desses caras que recebe um salário maior, que tem o nível universitário, será que eles poderiam receber em Bitcoin? Na minha interpretação, né, fazendo aqui uma pesquisa prévia, porque eu me dediquei aí a menos de 24 horas para pensar no assunto. Mas no caso do empregador que contrata o cara hipersuficiente, eu acho que tem sim uma grande chance da gente poder enquadrar esse cara como alguém que pode receber em Bitcoin. Então, naquele primeiro caso que a gente estava falando, o empregador, né, ele tem um empregado ali padrão, recebe R$2.000, R$2.500 por mês. Uma parte desse salário poderia ser em Bitcoin? Se a gente enquadrar uma parte desse salário como verba indenizatória, então abre-se a possibilidade de sim a gente poder colocar, sei lá, talvez 25% do que esse cara ganha
o percentual também é discutível. Mas o salário padrão, esse teria que ser feito o pagamento em moeda fiduciária. Até o presente momento não seria possível pagar o salário padrão desse cara em Bitcoin, né? Mas se você já puder flexibilizar pelo menos uma fração disso, a coisa começa a ficar interessante, né? Eu vi fazendo essa pesquisa que tem uma fintech que ela pagava totalmente em moeda fiduciária e a maior parte dos trabalhadores nunca tinham movimentado dinheiro em Bitcoin, mesmo sendo empregados de uma fintech. Então, o que eles fizeram? Eles incrementaram um bônus, então o salário deles não era pago em Bitcoin, mas um bônus que eles passariam a receber de 3% em cima do salário seria pago em Bitcoin a partir daquele momento. E isso também é o tipo de coisa que dá para a gente enquadrar ali na verba indenizatória, porque o bônus não se enquadra como salário. Quando você passa para antes da reforma trabalhista, era muito perigoso você dar um bônus desse e ele se enquadrar como salário, porque aí você teria que descontar FGTS, teria que descontar Previdência, teria que descontar um monte de outras coisas. E seria tipo um multiplicador em cima de um outro multiplicador. No fim, mesmo que você quisesse pagar exatamente correto seguindo a legislação, isso ficaria muito difícil e abriria muita interpretação para o cara te pedir, né, uma diferença ali na frente através de um processo. Agora, com essas verbas enquadradas como verba indenizatória, né, então você já calcula ali em cima do salário, o salário é 2.000, então eu pago 3% em cima de 2.000, não tem muito para onde a gente errar. Uma terceira possibilidade que a gente tem também de incrementar o uso do Bitcoin nesse tipo de política seria através da contratação do PJ, né? A contratação de PJ ainda é um pouco polêmica, porque é o seguinte, você contrata o cara como PJ, ele cumpre horário, ele recebe ordens diretas de você, ele não pode se fazer substituir, né? Se ele chega atrasado, ele toma gancho, né? Então a realidade daquele cara é igual ao trabalhador padrão. O juiz tem a tendência de considerar que você está contratando ele como PJ para ludibriar, né? Para fazer uma fraude. Então, para você fazer uma contratação como PJ, a coisa tem que ser muito bem planejado. Mas é possível, né? Hoje é cada vez mais comum, se você tiver uma orientação jurídica decente, é sim possível, principalmente algumas profissões são mais fáceis do que outras, né? O cortador de cana seria um pouco difícil, talvez a secretária do seu escritório também seria difícil, mas outras profissões são bem mais fáceis, né? Um arquiteto que vai te fazer um laudo, né? Você precisa ali de um laudo para o bombeiro, para ter um alvará, você contrata um arquiteto. Ele pode até fazer outros serviços para você, ele pode ir lá na sua empresa 1, 2 vezes por semana, mas você poderia contratar ele como PJ sem grandes dores de cabeça, né? Em tese, para a gente discutir aí as possibilidades de contratar um trabalhador como PJ, seria talvez até um vídeo à parte. Mas sim, existe essa possibilidade, né? Se você estudar essa questão, isso pode ser implementado. E no caso do PJ, como ele não se enquadra na CLT, então a gente não teria aquela obrigação de seguir o artigo da CLT que impõe pagamento em moeda corrente. Então pode ser muito bem que esse cara contratado como PJ você pudesse pagar até 100% do rendimento dele em Bitcoin. Então assim, fazendo um resumo, né, colocando desde lá de trás, eu acho que se a gente olha todas essas novas possibilidades que principalmente a reforma trabalhista trouxe, eu acho que é sim bastante interessante a coisa ser discutida, a coisa ser
estudada, não é simplesmente chutar o balde, vamos pagar todo mundo em Bitcoin agora, né? Infelizmente, seria bom que assim fosse, mas infelizmente isso poderia dar um problema para você mais para frente, né? Você ser obrigado a pagar 2 vezes o valor que você já pagou ser desconsiderado, mas sim, né, hoje a gente está em condições de implementar isso de uma forma muito mais sólida, né? Enfim, eu quero que isso seja um incentivo para você que é empresário, você que tem a ambição de contratar alguém, né, de poder conversar com o seu advogado, né, não meter os pés pelas mãos, mas de repente poder fazer um planejamento. E para a gente que é libertário é muito interessante você poder colocar nem que seja uma quantia pequena de Bitcoin na mão de pessoas que nunca pensaram em usar essa tecnologia. Particularmente, eu acho que fazendo isso, a gente dá um passo em direção ao Ancapistão de uma forma muito mais sólida do que a gente simplesmente passar aí todo o tempo do mundo discutindo literatura ANCAP, literatura austríaca, que é sim importante, mas quando a gente dá um passo desse, né, a ponto de trazer pessoas que não têm conhecimento dessa literatura, mas que elas podem ser incentivadas a dar esse tipo de passo, né, a se envolver, a começar a respirar essa nova tecnologia, né, e a perder o medo e dar passos cada vez maiores, e eu acho que isso sim vai acabar trazendo um nível de experiência que vai ser muito importante para a gente mais para frente. E enfim, esse era o vídeo de hoje, espero que tenha ficado claro. Se alguma coisa ficou um pouco obscura, né, principalmente esse lado do juridiquês, né, não tem problema, pode deixar os comentários aí fazendo perguntas. Eu respondo nos comentários ou eu faço um vídeo adicional para tirar as dúvidas de vocês. Por enquanto é isso.